Vamos lá então, meus amigos, trazendo um vídeo hoje, quinta-feira, que eu prometi, e que é basicamente mais um novo quadro aqui no canal. Tá virando já um programa de televisão, né? A rede média de televisão, cheio de quadros diferentes. O quadro que eu quero trazer hoje é uma parada que eu penso há um tempo em fazer, em que eu nem sei qual é o nome que eu vou dar pra essa porra desse quadro, mas basicamente a ideia é a seguinte. Eu já disse em algum lugar, em algum momento aqui nesse canal, acho que foi no vídeo de perguntas e respostas, que eu sou um indivíduo que eu fico pensando muito, eu fico matutando muito, eu passo, como diz a música, eu passo muitas horas do dia só pensando, né? Eu tenho um pouco essa coisa da mente tá sempre refletindo sobre alguma coisa que me interesse, e coisa que me interessa pode ir desde a escalação do Grêmio até, sei lá, na metafísica aristotélica, não sei. Pode ser qualquer coisa, mas o fato é que eu fico matutando sobre as coisas muito tempo. E frequentemente acontece de eu estar no Twitter, de eu ver um vídeo no YouTube, de eu ler algum post em algum blog, de eu ouvir alguma coisa que alguém disse, e essas coisas, essas frases, esses posts, esses vídeos, terminarem gerando uma reflexão em mim. E aí eu fico pensando, e dali eu saio com alguma, sei lá, com alguma tese, eu saio com algum pensamento sobre o assunto, e que frequentemente se perde, porque eu não registro em lugar nenhum, eu simplesmente deixo passar e dias depois eu nem lembro exatamente o que era. Então, por causa disso, eu pensei nesse quadro, que vai servir basicamente como um diário, né? O diário dos seus é médio, são escritas tantas coisas. Quem é que pegou essa referência aí? Tem que ser idoso feito eu, não sei se a galera tem essa referência aí não. Então, basicamente, esse quadro vai ser como se fosse um diário meu. Obviamente, eu não vou ficar falando de tudo, não vou falar de absolutamente qualquer coisa que me desperte curiosidade, então não é como se, eu tô na internet, eu tô vendo uma coisa sobre política e aí eu vou trazer pro canal, porque obviamente não tem nada a ver. Eu vou trazer sempre que tiver alguma reflexão interessante, motivada por alguma coisa que eu tenha visto na internet ou até na vida real, que tenha relação com os assuntos do canal, ou seja, anime, mangá e crítica, aí eu vou trazer aqui nesse verdadeiro diário do Zé Médio, certo? Pode ser que seja até esse o nome, ou matutando, eu não sei, mas o conceito é esse. Inclusive, eu já peço encarecidamente que vocês também contribuam com o quadro, né? Então, se vocês virem coisas interessantes por aí, vocês podem me mandar, seja pelo Twitter, que alguns me seguem, seja aqui pelo próprio YouTube, né? Obviamente eu não garanto que eu vá fazer vídeo em cima das coisas que vocês recomendarem, porque obviamente depende de ter me gerado uma reflexão. Então, aquele material tem que ter, de alguma forma, me feito pensar sobre alguma coisa e sair com uma tese interessante. Mas vocês podem contribuir trazendo materiais aí, e toda vez que eu tiver alguma coisa que eu acho interessante de comentar, eu o farei, beleza? O vídeo de hoje, especificamente, surgiu de uma reflexão que eu tive quando eu vi esse seguinte post aqui, da página One Piece News, no Twitter, que é basicamente uma entrevista do Oda, de 2002, onde ele fala o seguinte, abre aspas, antes de criar a história do arco, eu penso sobre os painéis impressionantes que eu quero desenhar. Eu escrevo a história para esses momentos, então confio que eles serão incríveis. Não importa do que os fãs reclamem no meio do arco. Fecha aspas. E aí provavelmente esse post veio pra mim, né? Porque eu não sigo essa página, então provavelmente esse post veio pra minha timeline por causa que o narrador do Narrativano respondeu e ele disse o seguinte, abre aspas pro narrador. É o que eu sempre falei. Por mais que os arcos tenham pontos baixos e arrastados, os pontos altos são tão altos que é fácil você esquecer qualquer problema. Fecha aspas. E aí eu fiquei lendo isso e eu fiquei matutando, né? Eu fiquei pensando sobre essa questão. Porque no fundo o que está sendo discutido aqui é se os pontos altos de uma obra podem redimir os defeitos dessa mesma obra. E aí a primeira coisa que me chamou a atenção é a malandragem do Oda, né? Ou seja, o método do Oda já parte da ideia seguinte. Se eu botar momentos marcantes o suficiente, momentos grandiosos o suficiente na minha história, certamente o público vai perdoar qualquer errinho que tenha tido aqui ou ali, se o arco foi muito lento, foi muito arrastado e tal. Então é uma malandragem do autor de saber como é que é a experiência do leitor médio e trabalhar para suprir as expectativas do leitor médio, né? Então eu achei interessante essa malandragem do Eiichiro Oda e é legal saber que ele tem esse método, vamos dizer assim, de escrita, de pensamento da própria história. Que, aliás, é bem contraintuitivo, né? Porque o pessoal criou uma imagem do Oda que tá sempre pensando em como amarrar tudo da história dele, pensando no passo a passo, e ele tá dizendo aí nessa entrevista lá do início de One Piece 2002, que na verdade ele pensa primeiro nos momentos de grande impacto. O que ele vai fazer para amarrar esses momentos vem depois e para ele tem até um peso menor no processo criativo. Então ele sabe como funciona a cabeça do leitor médio, porque o leitor médio,
Eu acho que realmente é assim, ou seja, a maioria das pessoas realmente tem essa experiência com a arte. Se você trouxer alguma cena muito impactante, se você trouxer alguma sequência de cenas muito fortes e que pegue do jeito certo, né, na emoção do leitor ou do espectador, as pessoas tendem a esquecer os problemas que elas estavam achando. Se elas estivessem achando algum problema, elas tendem a esquecer e deixar isso de lado e tendem a ficar inebriadas, né, com aquele momento empolgante que elas viram ou leram. E se vocês perceberem como é a discussão da fanbase de One Piece, é exatamente assim, né? Quando demora muito tempo para acontecer alguma coisa grandiosa, você começa a ouvir um burburinho aqui, um burburinho ali, e aí ele vem com uma cena de muito impacto, e aí a galera esquece tudo e volta ao hype supremo e tal. Evidentemente também, quando o Oda adota essa estratégia para escrever sua obra, ele tá pensando em termos muito práticos, né? Em termos até editoriais, ou seja, de que maneira eu vou conseguir engajar o meu leitor, de que maneira eu vou conseguir fazer o meu leitor ficar satisfeito ao final da experiência. E tudo isso está muito bem, não estou criticando aqui não. Só que, e aí entra o ponto que eu queria refletir aqui, porque esse canal pode não parecer, mas é um canal de crítica, eu fiquei pensando qual era o papel da crítica em relação a tudo isso. E eu cheguei à conclusão seguinte: do ponto de vista do crítico de arte, esse procedimento não pode ser adotado, ou seja, o leitor médio, o leitor comum, e quando eu falo leitor comum, não estou querendo dizer que eu sou incomum, que eu sou especial, é só que o crítico é um cara que ele lê de acordo com um método, certo? A diferença é essa, a diferença não é que ele é um ser humano diferenciado, a diferença é que ele lê e avalia e julga de acordo com um método, enquanto que o leitor comum pode adotar seus próprios critérios de julgamento e tanto faz, ele pode gostar de uma obra porque é uma obra de pirata e acabou, ele pode gostar de uma obra porque é uma obra de ninja e acabou, ou não gostar porque é uma obra de ninja e ele não gosta de ninja. Entende o que eu tô falando? Então, o leitor tem direito a seus próprios critérios e tá tudo certo. O crítico não. Como o crítico faz parte da atividade da crítica a comunicação dos seus próprios julgamentos, ele tem que adotar um certo método na sua análise. E aí, pensando nisso, eu cheguei à conclusão de que o crítico não pode entrar nessa. O leitor pode perdoar todos os erros de uma obra, desde que ela tenha cenas grandiosas. Mas o crítico não pode fazer isso. Porque o crítico que se põe a julgar uma obra, e a gente já conversou sobre isso em outros vídeos, acerca do papel da crítica, e aí ali eu falei que tem críticos que acham que a crítica não deve nem mesmo julgar as obras, não faz parte da função da crítica avaliar as obras, mas o crítico que se põe a avaliar uma obra, ele não pode ignorar os erros daquela obra. Um erro ainda é um erro. Ainda que exista um acerto maior lá na frente, ainda que tudo isso culmine com um grande acerto, o erro ainda é um erro. E a obra é composta do que ela é. Então, se a obra tem elementos que estão corretos e elementos que estão errados, os dois devem ser apontados pelo crítico, certo? Claro, quando ele for escrever sua avaliação, ele pode e deve dar o peso justo para cada uma das coisas. Então, tem casos nos quais o erro é leve e o acerto é importante. O erro é só um pequeno detalhe e o acerto é importante. Ou o contrário. O erro é muito pesado e o acerto é só um pequeno detalhe. Então essas coisas todas, o peso de cada elemento tem que ser levado em conta também, é óbvio. Porque a avaliação também pressupõe o devido peso de cada elemento dentro daquela obra. Então o crítico pode até chegar lá e dizer, esse defeito aqui existe, mas ele não é tão grave assim, ele é mais de boa, tal, é só um detalhe. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer é ele não falar do erro. É ele fingir que o erro não é um erro, porque lá na frente existiu um acerto muito maior, entende o que eu tô falando? E é claro que nós estamos falando aqui da crítica ideal, né? No mundo real, há várias limitações físicas, então o cara que escreve num jornal não pode falar de todos os detalhes que ele queria, porque senão não cabe na coluna do jornal. O cara que faz um vídeo do YouTube, faz críticas pro YouTube, não pode colocar tudo o que ele quer, porque senão fica um vídeo de 2 horas. Então algumas coisas tem que sair, mas aqueles erros e aqueles acertos que são relevantes o suficiente para pelo menos merecerem a menção, tem que ser mencionados pelo crítico. Ele não pode simplesmente deixá-los de lado porque lá na frente a recompensa foi grande, por exemplo. Na cabeça do crítico não pode existir essa lógica do bom momento compensar pelo mau momento. Se um erro levou a uma coisa grandiosa na história, ele pode até dizer, deu uma aliviada porque o autor soube aproveitar esse erro para uma coisa proveitosa na história. Mas a base ainda é um erro. Eu acho que o crítico tem, pelo dever da sua própria atividade, de apontar essas coisas. Mas nada disso é o ponto central que eu quero refletir aqui no vídeo. O ponto central que eu quero refletir aqui no vídeo é ainda mais amplo, que é o seguinte: o crítico não pode confundir a sua própria atividade com a atividade do editor. O editor e o crítico têm papéis profundamente diferentes
abordagens completamente diferentes em relação à arte. Porque o editor e também o autor tem a função, principalmente o editor, né? Tem a função de pensar na história enquanto produto. Porque, evidentemente, o editor trabalha para uma editora. E a editora quer vender. Então, a função do editor ali é pensar com a cabeça do público médio mesmo. Então, o autor vai escrever o esboço, vai mandar para ele vai dizer, ó, esse elemento aqui eu acho que não atrai muito o público, não. Deu uma trocadinha. Ó, esse elemento aqui eu acho que vai afastar a galera. Quem sabe a gente vai por outro caminho. Quem sabe você não bota mais um pouquinho de, sei lá, de humor nessa história, porque o público gosta de um pouco de humor. Quem sabe você não coloca, sei lá, uma reviravolta no meio desse capítulo para prender o leitor, etc, etc, etc. Quem sabe você não tira alguma coisa aqui porque a história tá muito arrastada e o leitor vai ficar chateado e aí não vai querer comprar a próxima edição. Essas questões muito práticas de ter que vender revista ou ter que vender o filme ou ter que vender, são coisas nas quais o editor tem que pensar. Ou no caso do filme não tem editor, né? Mas o cara do estúdio, o produtor tem que pensar. E não o crítico. O crítico não tem nada a ver com isso. O crítico tem que avaliar a obra enquanto obra. Ele tem que avaliar se aquela obra faz o que ela se propõe a fazer. Como eu já falei no outro vídeo, não é função do crítico julgar a proposta da obra. Ele não tem que dizer se a proposta é boa ou ruim. Não é incumbência dele dizer isso. O público pode julgar a proposta, porque, como eu já disse, o público é soberano quanto a seus próprios critérios. Então o público pode deixar de ler uma obra porque é de humor e ele não gosta de humor. E tá tudo certo. Ninguém pode obrigar o cara a gostar de humor. Mas se você se dispõe a ser um crítico, uma pessoa que analisa aquela obra, você já perde esse direito. O crítico não pode simplesmente chegar e dizer, essa obra é ruim porque ela é de humor. Pelo simples motivo de que não existe nada de intrinsecamente ruim no humor. Então, você tem que respeitar o que a obra quer fazer, que aí também tem várias outras complicações que eu já expliquei, né? De que, na verdade, o que a obra quer fazer é uma coisa que o próprio crítico vai construir mediante sua própria interpretação da obra. Mas você tem que respeitar aquilo que você achou que a obra está tentando fazer e julgá-la a partir daí. Essa é a minha visão do que é uma boa crítica, uma crítica bem fundamentada. E o crítico não pode entrar nessa de ficar julgando as coisas baseado no que o leitor vai gostar de fazer. Porque a cabeça do crítico, vamos ver se eu consigo me fazer entender aqui. A cabeça do cara que analisa a arte tem que ser, na minha opinião, puramente artística. Ele tem que querer ver as coisas sob o ponto de vista da arte bem feita. E só, e apenas isso. Então, se o público vai gostar ou não, pouco interessa ao crítico. O editor tem que pensar nessas coisas. E o autor também tem que pensar nessas coisas, porque afinal de contas, se ele não pensar nessas coisas, a obra dele é cancelada e ele perde o meio de subsistência dele, né? Então o autor tem que pensar nessas coisas. Ele tem que colocar ali elementos para atrair o público. Elementos que ele sabe que o público-alvo dele gosta. Mas o cara que analisa a obra que já está pronta, ele não tem que se importar com o que o público pede ou deixa de pedir. Ele tem que entender o que a obra está propondo e julgá-la a partir daí. Ou seja, o julgamento do crítico é formal, vamos dizer assim. É um julgamento da arte pela arte. Eu não gosto de usar esse slogan porque ele já foi tão usado e tão deturpado. E, enfim, ele significa tantas coisas que eu não quero me comprometer com todos os significados dessa coisa da arte pela arte. Mas ele tem que fazer um julgamento da forma da obra, do que a obra é e de se ela faz bem o que ela quer fazer. E só. Se o leitor gostou, bem. Se o leitor não gostou, problema dele. Na cabeça do crítico tem que ser assim. E aí eu fiquei pensando o seguinte. Às vezes, a pessoa que analisa uma obra, e nessa daí eu tô me metendo também, às vezes a gente se deixa levar muito pela cabeça do editor e pela cabeça do autor que tá tentando atrair público. Então, às vezes, quando a gente tá analisando uma obra, a gente tende a colocar alguma coisa como um ponto negativo, porque isso afastaria o leitor, por exemplo. Então, essa obra tem elemento X e elemento X é ruim porque afasta o leitor. Não, esse é um argumento errado do ponto de vista do crítico. Pelo simples motivo de que o fato do leitor se afastar não significa que a obra é ruim. Não significa que ela é mal feita. Não significa que tenha nenhum problema com ela. Significa que, para aquele leitor, aquele caminho que a obra percorreu não interessa a ele. E eu volto a falar, o leitor é senhor dos seus próprios critérios. Então pode ser um critério completamente arbitrário que faz o leitor se afastar. O leitor não precisa respeitar a proposta da obra. Ele pode julgar a proposta da obra. Então ele pode não gostar da obra desde o início. Ele pode dizer, não, essa obra aqui, a própria proposta dela, o próprio caminho que o autor quis fazer a obra percorrer já não me interessa. Então eu não vou ler de todo jeito, não quero saber dessa obra. E é por isso que o crítico não pode cair nessa coisa de ficar julgando a obra de acordo com o que o leitor quer. Ou
dizer que um ponto é negativo porque afasta o leitor, ou dizer que um ponto é positivo porque o leitor gosta. Nada disso tem que entrar na crítica. E eu fiquei pensando que eu já caí um pouco nessa armadilha. Por exemplo, no vídeo que eu fiz de Cavaleiros do Zodíaco, o primeiro, aliás, um detalhe, eu vou terminar Cavaleiros, tá? Eu sei que tem um pessoal aí que gosta dos vídeos de Cavaleiro. Eu vou terminar Cavaleiros. Faltam só 2 arcos e eu não esqueci dessa obra não. No primeiro vídeo que eu fiz de Cavaleiros, eu cheguei a dizer que o problema de Cavaleiros era do ritmo, né? Que ele é muito apressado, é muito corrido. E aí, explicando a questão do ritmo narrativo, do andamento da narrativa, eu falei que a narrativa muito rápida é ruim, porque ela atropela certas questões, ela não dá o peso necessário a certas coisas, porque ela está sempre correndo, e que a narrativa muito lenta é ruim porque afasta o leitor. Até eu mesmo caí nessa armadilha que eu tô apontando aqui de tentar pensar com a cabeça do editor, né? Quando na verdade eu não deveria ter dito que o problema da narrativa arrastada é afastar o leitor. O problema da narrativa arrastada é, se ela for realmente arrastada é porque ela tem coisas inúteis ali. Ela tem coisas que não servem a propósito nenhum. Se o autor coloca uma obra de um andamento um pouco mais lento, mas tudo o que acontece importa para o que está sendo mostrado, para a história que está sendo contada, então a história não é arrastada. A história tem um ritmo um pouco mais devagar, mas tudo ali serve a um propósito. Para a história ficar realmente arrastada, ela tem que estar sobrando. Ela tem que ter coisas que você olha e diz, tá, mas isso aqui não soma nada na interpretação que eu faço, isso aqui não soma nada ao ponto geral da obra. Então ela está andando mais devagar do que ela deveria, considerando aquilo que ela está tentando fazer. Esse é o argumento que o crítico tem que usar, ou seja, o crítico tem que procurar saber quais são as necessidades da obra, quase como se fossem as necessidades da arte, vamos dizer assim, e julgar baseado nisso, não nas necessidades do leitor ou na necessidade da obra de vender nada, de atrair público. Porque, como eu disse, tem obra de grande sucesso que é medíocre. Quando você vai julgar do ponto de vista artístico, é medíocre. E tem obra excepcional que nunca conseguiu atingir o grande público. Isso em qualquer arte, não é só no mangá, não é só no quadrinho americano, no filme é assim, na literatura é assim. Sei lá, o Moby Dick, por exemplo, não deixou de ser o Moby Dick porque enquanto o autor estava vivo as pessoas não se interessavam pelo livro. Inclusive na época a própria crítica não soube valorizar o livro do Moby Dick. Por quê? Porque ali o autor estava propondo uma coisa tão diferente, uma coisa tão incomum para a literatura americana da época, que o leitor médio simplesmente não captou qual era a intenção ali. E a própria crítica não captou. E isso diz o que sobre o Moby Dick? Nada. Isso diz sobre os leitores e sobre os críticos daquela época. Então, idealmente, o cara que analisa a arte, ele tem que entender e se deixar levar pelas exigências da própria arte. E não as exigências práticas de vender, de atrair público. E isso é muito interessante, por quê? Porque alguém pode argumentar aí, né? Ah, mas o autor pensa nisso na hora que ele escreve. O autor, por exemplo, colocou aquele capítulo no mangá só para atrair o público. O autor trouxe um determinado personagem para a obra única e exclusivamente porque ele entendeu que aquilo dali ia fazer o público se interessar. Logo, o crítico tem que levar isso em consideração, porque se o autor pensou nisso na hora de escrever, o crítico tem que pensar na hora de julgar, certo? Errado. E aí é que entra aquela coisa que tá virando uma modinha de se falar na internet, e é por isso que eu também não gosto de usar esse termo, porque ele tá sendo muito deturpado, muitas discussões equivocadas estão sendo feitas em cima desse termo, mas a tal da morte do autor, né? Quando o crítico julga uma obra, ele não tem que estar querendo saber nada acerca da intenção psicológica do autor, do que é que se passou na cabeça do autor para botar aquilo dali na obra. Ele tem que querer saber de como aquilo foi botado na obra. Então, por mais que o motivo real, concreto daquele elemento estar ali fosse apenas para atrair o público, o crítico não tem que se importar com isso. Ele tem que julgar o seguinte: esse elemento está bem ou mal encaixado na obra? Esse elemento contribui ou não para o propósito da obra, para realizar aquilo que a obra se propõe? Se não contribui, é ruim, acabou. E se contribui, é bom, independentemente de ter sido botado só para atrair o público. Porque o autor pode fazer uma coisa única e exclusivamente para atrair o leitor e conseguir fazer isso de uma maneira boa. O próprio Oda faz isso às vezes, né? Botar um monte de coisa lá que você sabe que ele botou para atrair o pessoal, mas que na verdade também conseguiu, ele fez de uma forma tal que serviu aos propósitos da sua arte. O resumo é o seguinte: esse post e essa argumentação do narrador me fizeram pensar um pouco sobre a teoria da argumentação do crítico, né? Porque o crítico, acima de tudo, é um argumentador.
Ele tem que argumentar qual é o propósito que ele acha que a obra está tentando atingir e argumentar se ela atingiu ou não esse propósito. Então, em tudo e por tudo, a atividade da crítica é uma atividade de argumento, uma atividade argumentativa. Sendo assim, o crítico tem que tomar muitíssimo cuidado com o tipo de argumento que ele utiliza na obra, que ele utiliza na crítica dele, para julgar aquela obra. Porque há argumentos que simplesmente levam em consideração questões outras que não deveriam estar na preocupação do crítico. E essa argumentação de X é ruim porque afasta o leitor é uma dessas argumentações inadequadas. Porque é uma argumentação que tem que estar preocupando a cabeça do editor da obra, do produtor do filme, etc. Não do cara que julga a obra. Porque a qualidade daquela obra de arte se mede por ela atingir ou não seus próprios propósitos e não se ela foi ou não um sucesso de público, certo? Como também esse raciocínio que o Oda trouxe e que a gente viu aqui de que eu penso primeiro nos momentos grandiosos e aí pouco importa se o público vai reclamar no meio do caminho de qualquer coisa porque um momento grandioso vai redimir tudo. Bom, ele pode redimir tudo na cabeça do público. Pode ser que o leitor médio ache que os grandes momentos redimem os defeitos do meio do caminho. E eu acho que a maioria dos leitores realmente pensa assim. E se a maioria dos leitores pensa assim, é esperto da parte do Oda escrever pensando assim. Porque escrever pensando assim é escrever de uma maneira que agrada ao leitor. Então ele vai sempre manter o seu público ali cativo. Mas para o crítico, esse raciocínio não pode ter validade. Para o crítico, esse raciocínio é errado. Uma pessoa que julgue One Piece ou qualquer outra obra não pode partir desse critério de dizer que a cena, o arco, o mangá como um todo é cheio de probleminha, mas veio essa grande cena e perdoou tudo e redimiu tudo. Não, o crítico tem que dizer, a obra é um todo, e o todo significa o quê? A cena grandiosa existiu, mas o caminho para chegar nela foi tortuoso. A cena grandiosa tem impacto, funciona enquanto cena grandiosa, mas durante a maior parte do tempo o arco é arrastado, durante a maior parte do tempo a história não vai para lugar nenhum. Enfim, eu tô citando exemplos soltos aqui, não tô falando de nada muito específico. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, se o caminho é tortuoso, mas chegou no ponto bom, o público pode até esquecer o caminho tortuoso e ficar só com o que ele gosta. O crítico não pode se dar esse luxo, porque o crítico faz uma análise metódica, e fazendo uma análise metódica, ele tem que contar a obra como um todo. Então, a obra como um todo inclui o momento grandioso, mas inclui também o caminho tortuoso que levou até o momento grandioso. Então essas duas coisas têm que estar presentes e aí o crítico vai avaliar o peso de cada uma delas. Porque às vezes ele vai dizer, não, o momento grandioso foi realmente mais importante do que os defeitos da obra, então no geral a avaliação é positiva. Mas tem o defeito lá, não vamos esquecer o defeito. Ou pode ser o contrário, pode ser, não, o momento grandioso foi bom, mas os erros do arco foram tantos que o momento grandioso ficou apagado, enfim. Aí ele vai fazer a avaliação geral. O que ele não pode fazer é entrar nesse esquema de compensação, tentando pensar com a cabeça do leitor. Porque o leitor pensa em termos de compensação, aí você vai analisar em termos de compensação. Não. O leitor pensa com a cabeça, o editor e o autor pensam com outra cabeça, e o crítico pensa com ainda outra cabeça. E a cabeça do crítico é a cabeça daquele cara que serve puramente à arte. Não serve ao propósito econômico, não serve ao propósito das vendas, não serve ao propósito da emoção, do emocionalismo do público, nem nada. Ele serve ao propósito da arte bem executada. O crítico sempre tem em mente a obra perfeita, que não existe e nunca vai existir, mas ela serve como um norte, como um parâmetro, como um ideal. Então, bom, esse post me deixou pensativo e eu acho que vai, e espero que melhore as minhas próprias críticas que eu faço aqui no canal. Que eu comece a prestar mais atenção nessa coisa, porque eu nunca tinha pensado nisso. Sobre a teoria da argumentação, né? Sobre às vezes a gente deixar a nossa argumentação se contaminar por essas questões editoriais ou pela questão da cabeça do leitor gostar ou não gostar. E o ponto nunca é esse. Para o analista de uma obra, o ponto nunca é esse, né? Enfim, inclusive o arco atual de One Piece tá meio nessa, né? Quando o pessoal já tava reclamando de tá muito arrastado, aí veio a cena do Shanks, e aí o pessoal começou a conversar sobre essa cena e se emocionou, e meu Deus, que cena maravilhosa, o Ruivo se mexeu, e pá, e coisa e tal. E aí o leitor médio deixou de lado o fato de que antes disso tava numa lenga-lenga que não tava indo pra lugar nenhum. Negócio da ilha lá do Vegapunk, enfim. Então sim, o Oda sabe bem como funciona a cabeça do seu leitor e é por isso que ele é um autor de grande sucesso, ele não é bobo. E o Oda também não tem que escrever a obra pensando nos críticos, né? Como eu disse, eu não tô nem dizendo nada disso. O que eu tô dizendo é que cada um faz o seu. O escritor faz o dele, o leitor faz o dele e julga de acordo com o que ele quiser. O editor faz o dele, aumenta as vendas, e o crítico faz o dele.
julgar, para quem acha que o crítico tem que julgar, né? Avaliar, e avaliar com base no que a arte pede daquela obra, e não em relação a questões outras. Enfim, senhores, hoje essa foi a entrada do dia de hoje, do diário do seu Zé Médio, onde são escritas tantas coisas. Eu realmente fico curioso para saber se vocês têm a referência dessa musiquinha aí. Repito, se vocês quiserem colaborar, contribuir com posts interessantes do Twitter que vocês viram por aí, vídeos interessantes que discutem coisas interessantes sobre o assunto, né, de anime, mangá, ou crítica, a avaliação de arte, etc. Manda pra mim aí, manda lá no Twitter, né, o link do Twitter tá na home do canal, ou manda pra mim aí nos comentários, enfim, manda pra mim por onde, manda pelo sinal de fumaça, escreve no muro da minha casa, desde que você pague a limpeza depois, manda do jeito que der, mas se você quiser colaborar com o quadro, eu agradeceria muito. Acho que semana que vem vai ter mais um episódio desses aqui. Não sei se esse quadro vai ter muito apelo popular, porque os vídeos tendem a ser longos e eu só falando asneira aqui, eu só falando besteira, então provavelmente vocês não vão gostar muito, mas bom, é um quadro que eu quero fazer. Se é um quadro no qual eu acredito, é um quadro no qual eu vou investir. Também não vai ter toda quinta, como eu já disse, obviamente, porque depende de ter alguma coisa interessante para falar sobre anime, mangá e tal, então vai ter esporadicamente, né? Por enquanto é isso aí, meus amigos. Muito obrigado a quem ouviu essa bobeira toda aí, essa lenga-lenga. Espero que possa ter sido útil para alguém, possa ter sido frutífero para alguém essa reflexão. Segunda-feira agora nós vamos ter Narutinho, beleza? Até lá então.